Fala pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Hoje vim falar com vocês a respeito de uma metodologia de análise de dados denominada análise de conteúdo. Quem aí já trabalhou com análise de conteúdo? Como foi a experiência? Conta aqui para nós nos comentários. Eu trabalhei com ela no mestrado. Confesso para vocês que foi bastante desafiador. E por esse motivo, nós julgamos que seria bem interessante compartilhar esse estudo aqui com vocês. Meu nome é Suelen, faço parte do grupo de pesquisa Cienciar e sou estudante de doutorado da UEM. Espero compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento aqui com vocês por meio desse vídeo de análise de conteúdo. Espero que vocês gostem e aproveitem. Então, o que seria análise de conteúdo? Para Bardan, a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção, recepção dessas mensagens. O que isso quer dizer? O que são essas comunicações, né? Essas comunicações são todos os dados que nós coletamos ao longo da pesquisa. Então, esses dados eles podem advir de diversas fontes, desde a transcrição de entrevistas, falas, discussões, debates, vídeos, como também das produções textuais, de atividades desenvolvidas, artigos, resumos, teses e dissertações e assim por diante. Então, trata-se da metodologia de tratamento de dados que visa interpretar o material qualitativo, desde que esteja assegurada uma descrição objetiva e sistemática dos dados que forem coletados. Alguns autores, eles consideram a análise de conteúdo como um conjunto de instrumentos metodológicos, que se propõe, então, a estudar diferentes fontes de conteúdo, como eu disse para vocês, tanto verbais como não verbais. E essa metodologia de análise de dados, ela exige dedicação e disciplina total do pesquisador. Além disso, ainda exige que o pesquisador tenha intuição, imaginação, criatividade, mas sem se distanciar da ética e do rigor da pesquisa. Gente, é importante a gente refletir sobre uma questão. Então, como a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, então a gente tem que levar em consideração a importância semântica existente ali para o desenvolvimento do método. Então, o que é essa importância semântica? O real sentido que o texto se apresenta. E é importante falar também que, o pesquisador iniciante, na maioria das vezes, quando ele levanta todos os dados da sua pesquisa e reúne aquela quantidade de transcrições dos dados, inicialmente ele olha para aqueles dados e pensa, bom, o maior trabalho está feito, Lé do engano. É aí que começa o trabalho, Analisar os dados é algo que requer muita atenção do pesquisador. E a interpretação do pesquisador em relação àqueles dados é muito subjetiva. Então, cada pesquisador ele pode ter um olhar diferente para aqueles mesmos dados. Mas é importante que, ao transcrever os seus dados, você esgote as possibilidades de análise ali e você consiga resgatar todas as mensagens e conhecimentos que estão ali por trás daqueles textos transcritos, Importante falar também que os conteúdos, eles são muito polissêmicos, Então, existe uma variedade de interpretações em relação a cada conteúdo ali encontrado, a cada mensagem que você identificou ao longo dos dados que você tem. E, além disso, a gente tem que entender que existem, É um desafio para o pesquisador, que existe ali comunicações que elas se apresentam no campo objetivo,
né? Que é aquilo que está claramente evidenciado ali por meio do texto, mas também existem informações que elas surgem do campo simbólico, que você precisa obter por meio da interpretação daqueles dados que você identificou. O pesquisador, ao analisar os seus materiais, os seus dados coletados, ele precisa não apenas ver aquilo que está evidente no texto, mas o que o pesquisado, né, o grupo de pessoas que ele pesquisou ali, ou de textos e assim por diante, queriam dizer por meio daquelas comunicações. Então, existem as informações que elas se apresentam no campo objetivo, que estão ali claramente identificadas, evidenciadas, né? E que o pesquisador consegue bater os olhos e já identificar. E existem também aquelas informações que são extraídas, né? E que aparecem ali no campo simbólico e que requer ainda mais atenção, né? E interpretação desses dados por parte do pesquisador. Agora que a gente já conhece a análise de conteúdo, é importante a gente compreender as suas fases, como que ela se organiza. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência em relação à análise de conteúdo. Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, foi o primeiro contato que eu tive com ela. E eu confesso para vocês que para mim foi um pouco desesperador. Por quê? Eu tinha mais de 100 páginas de materiais transcritos. E eu não sabia o que fazer com eles, né? Eu imagino que vocês também não. No primeiro contato. E aí, o que eu fiz? Eu imprimi aquelas 100 páginas, reduzi, né, a fonte para ficar com um volume menor de papel, distribuí tudo pelo tapete da minha sala. E aí, peguei canetinhas coloridas e fui marcando os termos-chave que apareciam ali ao longo do trabalho, né? De todos aqueles dados que eu tinha ali. E aí, mesmo fazendo isso, eu percebi que ainda ficava difícil de construir as minhas categorias. Eu não conseguia enxergar essas categorias lá, né? Foi aí que eu fui fazer um estudo mais minucioso em relação à análise de conteúdo e pesquisar formas de facilitar para mim, de tornar o material mais visível aos meus olhos, para poder compreender como que essas categorias se construiriam, né? E depois eu vou mostrar para vocês como que eu construí. Mas antes disso, nós vamos falar um pouquinho, então, sobre as fases da análise de conteúdo. Então, na perspectiva de Bardin, a análise de conteúdo ela se divide em 3 etapas principais. Essas 3 etapas, elas possuem algumas subetapas, tá? Que eu vou apresentar aqui agora para vocês. Então, na fase de pré-análise, né, nós temos ali a fase onde se organiza o material a ser analisado, com o objetivo de torná-lo, assim, mais operacional e que sistematize as nossas ideias. Então, trata-se basicamente, né, da organização propriamente dita desse material. Essa etapa, ela se divide em 4 outras etapas, que são a leitura flutuante, que é aquele primeiro olhar com os dados da nossa pesquisa. Então, é o que eu estava trazendo para vocês agora, quando eu imprimi o meu material, né, os meus dados, coloquei todos sobre o tapete da sala e fiz aquela primeira leitura geral para os meus dados. Olhei para eles com critério de seleção desses termos-chave, né? Na segunda etapa, é onde ocorre a escolha dos documentos. Então, é o momento em que você começa a demarcar o texto que será analisado. Lembra que eu disse que eu peguei a canetinha e fui circulando os termos principais que existiam ali ao longo do trabalho? Então, na terceira etapa, nós temos a formulação das hipóteses. E na quarta etapa, é onde acontece a elaboração dos nossos indicadores, ou seja, é o momento em que nós recortamos o nosso texto em documentos de análise. Importante frisar para vocês que, além de tudo isso, de respeitar essas etapas, nós também precisamos partir de alguns princípios que são próprios da análise de conteúdo. Esses princípios que nós precisamos respeitar
são os princípios de exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência. O que é isso, né? No princípio da exaustividade, a gente tem que levar em consideração que uma vez que nós definimos o nosso corpus de análise, nós temos que levar em consideração todos os elementos do corpus. A gente tem que esgotar ele. Não se pode simplesmente deixar um elemento de fora sem nenhuma justificativa ou com qualquer que seja justificativa. Um outro princípio que a gente precisa levar em consideração é o princípio da representatividade. Ou seja, nesse momento, a análise ela pode utilizar de uma amostra. Então, eu posso resgatar uma amostra do meu texto para ser analisado, desde que o material que eu selecionei como amostra se preste a isso, e não esquecendo do princípio da exaustividade, tá? O outro elemento que a gente precisa levar em consideração é a homogeneidade. Por quê? Porque os documentos selecionados, eles devem ser homogêneos e obedecer a um critério de escolha. Ele não pode simplesmente ser pego ali aleatoriamente. E um quarto tema, né, que a gente tem que levar em consideração é a pertinência, ou seja, os documentos devem ser adequados aos objetivos do nosso estudo. A nossa pergunta de pesquisa, eles respondem àquilo que a gente quer? Na segunda etapa, então, da análise de conteúdo, nós temos a nossa exploração do material. Nessa etapa, então, é onde ocorre a desmontagem do texto em categorias de análise. Nessa etapa, então, se constroem as codificações. Além disso, são considerados nessa etapa os recortes de texto em unidades de registro e as definições de regra de contagem da frequência e agregação de informações de categorias. Nesse momento aqui, os textos são recortados em unidades de registro e nelas são identificados elementos-chave a realizar-se, então, a primeira categorização. Essas primeiras categorias, elas são agrupadas novamente por temas e reúnem novas categorias. Então, nessa etapa, eu vou explicar para vocês um pouquinho de como que eu desenvolvi a minha categorização. Como eu tinha explicado para vocês, eu tive um pouco de dificuldade em enxergar categorias dentro dos dados da minha pesquisa. Então, o que eu optei por realizar? Criar categorias e subcategorias. Eu li diversos trabalhos para poder chegar a isso, tá, gente? Não é uma ideia que partiu da minha cabeça, não. Por meio de alguns estudos que eu fui lendo na época, né, eu consegui chegar a esse formato que ficou mais claro, mais fácil para minha compreensão. Então, após criar essas unidades de registro, né, então eu consegui, a partir de extrair os termos-chave ali, realizar a minha primeira categorização. Então, essa primeira categorização, eu olhei para os dados novamente e extraí dessa primeira categorização novas categorias, que nós chamamos de categorias intermediárias. Por fim, dessas categorias intermediárias, nós olhamos para os dados novamente, extraímos novos temas e desses temas nós construímos as nossas categorias finais. Eu trouxe um exemplo aqui e vou mostrar para vocês. Essa forma torna mais visível o processo de construção das categorias. Para mim, se tornou bem mais fácil, né, para poder obter e compreender esses dados, né, e as categorias que estavam emergindo a partir deles. A terceira etapa da análise de conteúdo, então, é o tratamento dos resultados, né, inferência e interpretações, que consiste, então, em captar os conteúdos e suas interpretações. E é aqui, nesse momento, que nós vamos colocar as nossas categorias, né, que foram extraídas ali
a partir dos nossos dados, para conversar com a nossa revisão de literatura e aí compreendermos os nossos resultados aí no nosso trabalho, tá? A partir de toda essa organização e fases da análise de conteúdo, então nós vamos aí para a constituição, né, e finalização dos resultados e discussões do nosso trabalho, né? Que aqui eu trouxe para vocês um modelinho de como eu construí as minhas categorias de análise no meu trabalho de dissertação. E vou mostrar um pouquinho para vocês como que ele se organizou. Então, aqui, né, um exemplo da categorização que nós fizemos lá na minha dissertação de mestrado. Então, eu tenho aqui, ó, na primeira fase, nós temos as categorias iniciais, né, intermediárias, categorias finais e a frequência que nós obtivemos, né, que são as unidades de registro que nós extraímos do texto. Quantas unidades de registro a gente extraiu daquele texto para poder construir essas categorias? Então, aqui, ó, nós temos categorias iniciais: compreensão sobre o meio ambiente, evolução do planeta, redução dos danos ambientais, redução e correta destinação de lixo e assim por diante. Dessas 14 categorias iniciais, nós conseguimos constituir 3 categorias intermediárias. E aí, dessas 3 categorias intermediárias a respeito dessa temática, então nós constituímos a nossa categoria final, denominada sensibilização crítica e mudança de postura frente aos danos ambientais provocados pelas ações humanas e comprometem o futuro da humanidade. Então, a partir dos dados que nós extraímos, nós criamos as nossas categorias iniciais, posteriormente as nossas categorias intermediárias, que por fim conseguimos reunir esses dados e constituir as nossas categorias finais. Vou mostrar mais um exemplo aqui para vocês da segunda etapa aqui dessa pesquisa. Nós temos, né, da 15ª até a 22ª ali, uso de tecnologias para estudo, as tecnologias como facilitadoras de aprendizagem, vantagens e desvantagens do uso de tecnologias na escola e assim por diante. Então, nós temos aqui essas categorias como categorias iniciais, que foram extraídas a partir do primeiro olhar que nós realizamos no nosso trabalho, né, o levantamento dessas categorias. Depois delas, nós conseguimos reunir e formar 3 categorias intermediárias, e a partir dessas 3 categorias intermediárias, nós conseguimos obter as nossas categorias finais. Então, das 22 categorias iniciais, nós conseguimos reunir 6 categorias intermediárias, eu digo de todos os dados do trabalho, lá daquelas 100 páginas que eu disse para vocês que eu havia impresso, né? Então, 22 categorias iniciais, 6 categorias intermediárias, que ao final obtivemos, então, 2 categorias finais que foram analisadas, né, e utilizadas dentro do estudo. Então, é um trabalho minucioso, envolve a subjetividade, o olhar do pesquisador em diferentes momentos, tanto que do meu trabalho de qualificação para o trabalho de defesa, eu fiz um novo olhar para essas categorias e eu acabei fazendo novas mudanças, né? Então, em determinados momentos da pesquisa, nós temos olhares diferenciados. Isso envolve o amadurecimento do próprio pesquisador, né? Em torno do conhecimento que ele vai adquirindo ao longo do tempo, né? Que ele vai construindo e assim por diante. Então, em determinados momentos, é importante tomar um pouco de distanciamento do trabalho para que a gente consiga olhar para esses dados de uma forma diferente. Nem sempre o que eu olhei hoje, né, vai se configurar no mesmo olhar que eu terei amanhã. Então, em determinados momentos do estudo, a gente vai ter um olhar diferenciado sobre aqueles dados. Por isso que é muito subjetivo e vai muito da interpretação do pesquisador que está ali. Todavia, apesar de tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, a análise de conteúdo requer que a gente siga as suas etapas e as suas características e critérios
para que a gente realmente consiga realizá-la de forma satisfatória e adequada de acordo com os objetivos da nossa pesquisa. Eu espero que esse vídeo tenha ficado bem claro para vocês, que eu tentei ser o mais didática possível. Qualquer dúvida eu estou à disposição, eu e o grupo Cienciar, com certeza, né? Porque eles são o apoio aqui. E comentem aí o que vocês acharam. Pode ser que eu tenha cometido alguma gafe, e se eu cometi, me perdoem, sou estudante também, estou aprendendo, né? Mas a gente tentou ser o mais didático, né? E o mais preciso aqui para vocês, para tornar a análise de conteúdo algo que não seja tão complexo e que seja fácil de compreensão e entendimento. Eu trouxe aqui para vocês, ao final, as referências. Então, as referências da análise de conteúdo mesmo. Trouxe aqui o nosso trabalho que foi publicado, né, em janeiro desse ano, cujo artigo traz os dados da dissertação de mestrado, né, e que traz ali o desdobramento e como se organizou a nossa construção de categorias. E também trouxe aqui nas referências o nosso trabalho de dissertação, né? Eu falo nosso porque o trabalho nunca é feito sozinho, tá, gente? A gente tem que ter em mente que, além do trabalho ser feito entre nós e os autores, nós temos aí o nosso orientador, o grupo de pesquisa que acaba participando. Então, é um trabalho nosso. Então, esse trabalho que eu trago aqui de dissertação, ele traz aí tanto os dados da nossa pesquisa, né, quanto todo o desenrolar de como foi a construção dessas categorias de forma mais detalhada do que traz no artigo. Então, por isso que eu trouxe a referência aqui para vocês, tá bom? Obrigada pela atenção. Desculpa aí se eu cometi alguma gafe e a gente se encontra no próximo vídeo. Abração!